Os primeiros desenhos que eu tenho com 3 anos de idade. Então, era algo muito comum dentro da minha casa. Minha mãe desenha muito bem, meu pai também. Eles fizeram cursos totalmente diferentes, só que ele com contabilidade e ela com química, mas a tendência artística era algo muito, muito usual, muito claro dentro da família, né? E eu sempre gostei de desenhar, sempre, era a minha brincadeira predileta, sempre, né? E foi algo que eu cresci e eles viram a minha facilidade, o meu gosto por isso, como uma brincadeira, e me colocaram em cursos de desenho a partir de 10 anos de idade, e aí eu comecei a desenhar bastante, cada vez mais, no espaço cultural. Eu comecei fazendo cursos lá no SESC daqui, né? E isso foi criando um dia a dia de desenho em que eu não lembro de um dia da minha vida em que eu não tenha desenhado, assim, a não ser quando eu viajo, mas normalmente eu desenho muito, muito mesmo. Eu estudei design industrial, eu estudei também educação artística, né? E comecei a frequentar muitos cursos em museus de arte, e isso me levou a dar aulas, né, de pintura. Essas aulas de pintura duraram 14 anos e foi algo assim maravilhoso para mim. Eu amava dar aula, amava, né? E pintava também muitos quadros, levava para galerias, né? Participava de feiras. Começou em 2010, né? Eu sempre tive o sonho de ilustrar. Era algo apaixonante para mim. Eu olhava para os livros infantis como pequenas exposições ou galerias de arte que a gente tinha na estante, né? E via trabalho de ilustradores incríveis do mundo todo e ficava encantada com aquilo, né? Disso desde a Turma da Mônica, história em quadrinhos, que eu copiava muito, até ilustradores incríveis assim que eu conhecia, como André Neves, que foi uma das pessoas que me ajudou bastante, né? Mas uma pessoa assim que foi fundamental nessa trajetória, que me deu um grande empurrão, foi Maria Valéria Rezende, né? Ela foi quem acreditou que eu conseguiria ilustrar um livro, porque eu achava algo, por morar no Nordeste, muito longe do eixo de trabalho, né, que normalmente é em São Paulo, as maiores editoras são em São Paulo, né? Eu achava muito difícil conseguir trabalhar com ilustração, né? Mas ela deu esse empurrão, pediu à editora que fosse meu trabalho, e foi quando eu comecei, foi o primeiro livro. Mas mesmo assim, ainda passou 2 anos para que eu voltasse a ilustrar, né? Era algo em que, como eu trabalhava dando aulas, então eu não via muito espaço também dentro do meu cotidiano, porque eu dava aula todo dia, para ainda também, além de fazer os quadros que eu fazia, ilustrar, né? E conseguir chegar ao ponto de levar isso para editoras de fora, né? E só que em 2011 eu decidi, não, foi em 2010, eu decidi, tipo, vai ou racha. Decidi me enviar portfólios para as editoras que eu gostava no país. Então fiz 50 portfólios impressos, além de todos os outros pela internet que eu enviei. Disse, se eu não conseguir trabalhar com isso agora, não consigo mais. E aí foi quando eu mandei todo o meu material para aquilo que eu acreditava que valia a pena, né, para as editoras. Então, isso passaram 6 meses, e 6 meses depois foi que uma editora, de todas elas, se comunicou comigo, né? Só que foi a grande porta para mim,
porque foi justamente com Alexandre Carvalho, que era o editor da área, da Paulus, e ele era o primeiro livro dele. Então ele queria que eu ilustrasse o livro dele. Então foi uma coisa incrível que eu nunca imaginei, né? E isso abriu a possibilidade para que eu começasse a ilustrar. E isso não parou mais desde então. Muitas vezes as pessoas acham que o trabalho de ilustração ele é feito por um computador. Não acham que isso pode ser feito pintado à mão, né? Mas também mesmo um computador, as pessoas esquecem que existe uma pessoa por trás, mexendo naquele maquinário, né? Fazendo com que aquilo ali se torne uma expressão artística, né? Todo o trabalho que eu faço, na verdade, ele é pintado à mão, né? Ele é levado ao computador para ser limpa a imagem, para ser tratada, né? Para poder ir para ser impresso, né? Pela editora. Mas é tudo pintado à mão, com tinta acrílica, com lápis de cor, né? Com aquarela. Mas eu vejo muito isso. Existe uma tendência muito grande de todos acharem que é um computador que está por trás e que tem imagens já prontas e que nenhum ser humano mexeu naquilo ali, nem para desenhar. Eu amo trabalhar com crianças, para crianças, né? Então, e eu acho que também tem a ver com quem eu sou. O trabalho ligado à literatura infantil faz com que eu me recorde de coisas de quando eu era menina, né? Faz com que eu sou apaixonada por lendas antigas, lendas do mundo todo, e isso fez com que esse trabalho com crianças fez com que isso se abrisse cada vez mais. Então é um trabalho apaixonante para mim. Ele gira sempre em torno de paixões, de grandes amores, né? Por histórias, por autores incríveis e por pesquisas, muitas e muitas, né? E isso me fez viajar para lugares maravilhosos também, né? E é isso, né? É um grande amor. Eu tenho várias histórias guardadas na gaveta, né? Mas é tudo feito com muito cuidado, porque eu sempre encaro como uma grande responsabilidade fazer histórias para crianças. Eu não acho que se faz de qualquer jeito. É algo sério para mim. Então, às vezes coisas do cotidiano inspiram, né? Às vezes, principalmente, atitudes das pessoas me inspiram, né? Ou expressões. Às vezes um sorriso de uma criança inspira. O autor, quando envia um texto para uma editora, ele quer também que aquilo seja retratado de uma forma muito similar ao que ele tem, assim, de visual, né, na mente. Normalmente fica diferente, né? Mas eu tento sempre tratar os textos como algo muito precioso, porque eu sei o quanto isso é precioso também para quem criou, porque o meu trabalho também é precioso para mim, então isso se torna uma consequência. Eu amo quando eu recebo um texto novo, eu adoro receber um texto novo, né? Mas também não é todo texto que eu aceito fazer. Hoje em dia, na verdade sempre, né? Desde o início, eu sempre fiz uma peneira muito grande naquilo que eu ia retratar, né? E muitas vezes tinha questão de tempo também, né? Mas outras pelo próprio texto mesmo em si, porque para mim é muito empolgante quando chega um texto assim, que tem algo ou lendário, ou de uma grande aventura, ou uma grande viagem por um país exótico, né? E isso sempre me anima mais, e eu acho que tem mais a ver com o estilo do que eu faço, né?
Então, muitas vezes não é pela qualidade, é pelaquilo que eu sei que posso retratar melhor. É um trabalho intenso. Parece que trabalhar com desenhos não é um trabalho que as pessoas normalmente não consideram muito como um trabalho exaustivo. Mas para ser uma freelancer, que é o que eu não sou contratada por nenhuma editora. Eu faço trabalhos em que elas me contratam, me encomendam aquele trabalho, né? Esse trabalho ele tem que ser feito diariamente. Diariamente isso quer dizer também finais de semana, isso quer dizer também feriados. Então não existe um espaço de tempo em que você possa assim dizer, vou parar, né? A não ser que eu me planeje para um determinado momento parar, para descansar, para viajar, para fazer alguma outra coisa, né? Mas toda a minha rotina ela é de muito trabalho, de muita pesquisa também, porque quando chega um material para ser feito, ele precisa, além da leitura do texto, há uma pesquisa em cima daquilo que está sendo apresentado, né? Essa pesquisa ela é feita, antes eu fazia esse trabalho inicialmente, mas com o passar dos anos trabalhando com isso, eu comecei a precisar de alguém, porque cada vez, para eu crescer, para que entrassem mais, eu pudesse aceitar mais projetos, eu precisei de ajuda de uma outra pessoa. Então eu contratei uma historiadora, e essa historiadora trabalha muito bem com pesquisa, né? E que é Persília Souto. E Persília ela faz toda uma pesquisa para mim, de visual de uma determinada época em que se passa aquela história, né? Isso para livros lendários, né? Ou para livros históricos. E trabalha também muito bem com o passar do tempo, ela começou a se especializar muito na área da parte tecnológica, né, do computador. Então ela faz toda a limpeza das imagens para mim, para que eu possa me dedicar só à pintura. Porque é um trabalho pintado à mão e ele não é um trabalho feito de uma hora para outra. Cada livro desse passa de 2 a 4 meses para ficar pronto. Então é um processo que não é rápido, né? Ele requer um trabalho gradual para ter uma sequência lógica, né? E isso tudo me veio também porque eu aprendi muito numa especialização que eu fiz na Itália, que foi uma grande virada para mim, de uma forma de encarar muito profissional, muito artística, o trabalho com ilustração, né? Numa cidade que tem no meio das montanhas de lá, chamada Sarmede, em que vão ilustradores do mundo todo aprender, né? E são cursos incríveis, são fantásticos, né? E foi lá que minha visão de mundo se ampliou. Tem sido sempre uma aventura para mim, cada texto que chega. Principalmente porque, assim, como eu gosto de pesquisa, há toda uma bagagem de pesquisas feitas em cima, né? Do vestuário de uma época, como começou com a coleção de contos e lendas, foi uma coleção toda montada com base em pesquisas sérias da época, o tipo de roupa que era usada na época de Andersen, que Andersen viveu, a roupa da realeza, o tipo de construção, a fauna, a flora do lugar, no caso de Andersen, na Dinamarca. Então tudo é feito com muito critério para que seja o mais fiel possível àquilo que o autor está querendo passar, não é?
É um trabalho, na verdade, de fidelidade. A Princesa, o Pássaro e a Sabedoria, ele foi o primeiro livro que teve uma repercussão maior, que foi justamente de Alexandre Carvalho, o editor, que me propôs ilustrar o livro dele. E isso fez com que muitas outras portas de outras editoras se abrissem, né? Ele também foi uma grande alegria porque, na época, ele foi escolhido pela Fundação Nacional do Livro Infanto Juvenil para retratar, ou para fazer parte do catálogo na Feira de Bolonha, que é uma feira mundial que acontece todos os anos na Itália e que é só de literatura infantil, né? Então ele foi dentro do catálogo representando o Brasil. Então isso foi muito importante, né? Para ele, que era o primeiro livro dele como autor, e para mim, que era um trabalho que me deu asas para eu continuar, né? A fazer isso que eu amo. Em 2012, numa conversa com o meu editor, ele perguntou se eu não tinha histórias guardadas. Eu disse que tinha, mas que não tinha coragem de mostrar. Mas então ele perguntou, você não tem nenhuma história só de imagens? Um livro de imagem? Você podia começar dessa forma. E aí eu disse que tinha, e era uma história que eu tinha acabado de criar, eu tinha sonhado com ela. Depois desse sonho eu tinha um caderno, eu sempre tenho um caderno do lado da minha cama, porque normalmente eu sonho muito com histórias. E aí fico escrevendo, né, e falei para ele qual era a ideia. E na mesma hora ele disse, quando é que fica pronto? Então só em 2014 é que eu pude fazer o trabalho e entregar para ele. Então esse livro acabou sendo uma alegria infinita, porque sem eu saber, ele me inscreveu no Jabuti, eu não fazia ideia do que ele estava fazendo. E quando eu soube, só foi a notícia de que o livro estava como finalista em 2015, né, porque ele foi lançado em 2014, então em 2015 ele estava como finalista como livro pela ilustração, né? E eu fiquei assim, praticamente para mim, eu não ganhei o Jabuti, mas eu senti como se tivesse ganhado o Jabuti. Porque eu acho que cada finalista que passa se sente dessa forma, porque é um prêmio muito importante. O nome do livro é O Sonho de Karim, né? Ele conta a história só em imagens de uma menina que sonha com a cidade toda florida, né? E a cidade dela, na verdade, é num deserto. E ela, quando acorda, segue o sonho. Todos os lugares por onde ela passou dentro do sonho, até encontrar um jardim, né? E quando ela acorda, ela vai atrás disso e encontra realmente esse lugar, né? E aí tem todo um percurso. O Viajante e o Sonhador também, que teve ilustrações selecionadas também para exposições, né? Então, teve outros livros, como um livro de colorir, que eu fiz nessa grande onda que teve de livros de colorir. Eu lancei uma proposta para algumas editoras de um livro de colorir que trouxesse não só imagens, mas trouxesse as mensagens de Nossa Senhora, das aparições dela no mundo. E aí a editora Santuário, da Catedral de Aparecida, quando eu enviei a proposta, eles já mandaram o contrato. O e-mail de resposta foi esse, já com o contrato. Então eu comecei esse trabalho com eles, né? E esse livro teve uma repercussão tão boa, tão positiva, foi tão incrível, e está sendo ainda, porque mesmo que tenha passado esse período dessa moda, porque foi uma grande moda que houve, né, um boom que houve de livros de colorir no mundo,
Mas mesmo assim, as pessoas ainda continuaram, porque livros de colorir, na verdade, sempre existiram. Só que a diferença que eu vi é que eles começaram a ter uma qualidade maior. Então as pessoas que usavam vão continuar a usar porque gostam de fazer esse trabalho, né? E se sentem bem fazendo. E eu tenho respostas de pessoas de vários lugares falando o quanto para elas foi positivo aquilo ali, está sendo, né? O quanto tranquiliza, o quanto é bom. Para cada um, eu acho que tem um tipo de atividade que a gente faz que relaxa, que faz com que você se equilibre de alguma forma. E para algumas pessoas é o livro de colorir, né? Então foi O Jardim da Senhora do Céu, o título dele, e esse livro levou a outro que é sobre o Sermão da Montanha, com Jesus, e ele acabou tendo uma repercussão maravilhosa porque ele foi para os Estados Unidos, foi vendido os direitos para lá e para o Canadá, foi vendido para a Coreia do Sul e agora já está distribuído no mundo inteiro, né? Foi algo assim inesperado demais para mim, muito, muito mesmo, né? Ele já foi lançado há 2 anos e ainda está chegando nos lugares e circulando, e eu fico sabendo, chegou na Austrália, chegou no Japão, chegou no Havaí, chegou... Então isso para mim tem sido incrível, incrível como algo feito tão no silêncio da minha casa, dentro do meu apartamento, nesse espaço daqui, né? Pode criar asas dessa forma e ir para lugares que eu nunca fui. Eu comecei um trabalho com uma agência há alguns anos atrás, a Wendley, que é uma agência americana para ilustradores, né? Fora do país, normalmente o trabalho com ilustração ele é feito através de agências, né? É assim que as editoras elas tomam conhecimento do trabalho daquele ilustrador, né? E pelo portfólio que a própria agência apresenta, né? Então eu mandei meu portfólio para a agência, eles me fizeram parte do catálogo e eu comecei a trabalhar com elas, e com isso eu comecei a trabalhar com editoras de fora, né? O livro de colorir, por exemplo, me levou a Paulinas dos Estados Unidos, né? Teve outras editoras vinculadas a isso, a Mundo Publish, a Templar, teve uma da Coreia do Sul também, né? Teve livros daqui do Brasil também que são vendidos para fora. Com isso, o trabalho vai para fora do país. Por exemplo, a Cortez, com quem eu trabalhei aqui num livro O Dia que Minha Avó Envelheceu, ela vendeu os direitos para a Octaedro da Espanha, né? Então isso faz com que meu trabalho vá sendo mostrado, porque um livro se torna um portfólio também, né? E vai circulando em vários lugares do mundo. Tudo é arte para mim. A minha vida gira em torno disso, né? Cada pessoa tem uma forma de expressão na vida. Às vezes é jogando futebol, às vezes é cantando, escrevendo, tocando um instrumento, né? Cada um tem uma maneira de falar mais claramente aquilo que você é, né? É algo que lhe retrata melhor, né? A ilustração, para mim, ela vem como uma forma de linguagem, para mim. É uma forma que eu falo de inocência, né? Principalmente de inocência, na verdade, né? Pelo trabalho ligado às crianças, né? E tudo isso conversa, na verdade, com qualquer meio de arte, que tudo acaba sendo expressão humana. Gostaria de ver no Entre Meios o maestro Tiago Santos.